Muitas pessoas estão na crença de que salvação pela graça não depende das obras do homem, do esforço do homem. O versículo referencial para isso é Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eles pegam esses versículos, e concluem que para a salvação não depende dos homens, das obras dos homens, mas somente de Deus pela fé. Por isso, ninguém mais precisa de lei, de obediência e tudo mais. E assim, esses pastores que pensam assim vão fazendo cristãos preguiçosos. Separei 9 versos, tem muito mais, mas é para o vídeo não ficar muito longo. 9 versículos que mostram claramente que a salvação depende sim do esforço do homem. Existe a parte em que Deus faz, mas existe a parte em que o homem faz. Começar por Efésios mesmo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo disse para os Efésios: porque pela graça sois salvos. Primeira pergunta, salvos de quê? Salvação eterna? Será que a salvação só se fala de uma salvação? Para a gente entender que salvação é essa de que o apóstolo Paulo fala, a gente tem que ir lá para o começo, que diz: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, o apóstolo Paulo está escrevendo para os Efésios. Os Efésios são gentios, ou seja, não são israelitas. Os gentios eram pessoas sem Deus, pessoas sem a lei, consideradas pagãs, sujas, imundas. E aí o apóstolo Paulo diz para eles: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então os efésios estavam mortos em pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Salvos de quê? Da vida de pecado. Da vida manchada pelo pecado. Os efésios estavam mortos por causa que eles estavam vivendo em pecado. E aí Cristo salva os efésios desse pecado, dessa vida de pecado. Então a salvação pela graça de que o apóstolo Paulo fala em Efésios é a salvação dos pecados. Não é salvação eterna. Não é salvação da ira vindoura, do julgamento final. É salvação dos pecados. Agora, será que depois que eu fui salvo dos meus pecados, eu não tenho que fazer mais nada? Eu estou salvo eternamente? E se eu voltar para o pecado, para a vida de pecado? Então, a interpretação errada de que esse versículo aqui deve ser interpretado como salvação eterna vem desses falsos profetas. Então, a salvação aqui feita é salvação dos pecados. Põe isso na sua cabeça. Em Mateus 3 diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então existe uma ira que está por vir, a ira de Deus. E dessa ira você só vai ser salvo se você fizer por onde. Depois que você é salvo dos seus pecados, você tem que manter a vida de santidade para não voltar para o pecado. Porque existe a ira que está por vir. Depois que você foi salvo do pecado, e aí você voltou para o pecado,
Você acha que quando a ira vier, você vai ser salvo? Pensa. Em Mateus 7 diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para aquelas pessoas que não são a favor da prática, né, que dizem que não se deve fazer mais nada, olha o que Jesus disse: nem todo que me diz, Senhor, Senhor. Isso aqui é oração, se trata de oração. As pessoas que clamam a Deus, oram, estão sempre orando. Então ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que ora, entrará no reino dos céus. Isso aqui é salvação, entrar no reino do céu. Mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então entrar no reino do céu é fazer a vontade do Pai. Não é ficar de braços cruzados, achando que está salvo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não sei se vocês lembram do versículo em que Jesus diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Nicodemos diz: como pode ser isto? Por acaso pode um homem velho entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Ele disse: aquele que não nascer do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Jesus também disse: em verdade vos digo, que se não vos tornardes e vos converterdes como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. Então entrar no reino do céu, ser salvo, depende sim do seu esforço. Está escrito também: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Depois disso vem sendo anunciado o reino dos céus. E muitos se esforçam para entrar nele. Tem que ser seu esforço. Pela graça sois salvos e salvos do pecado. Depois que você é salvo do pecado, você tem que se esforçar para entrar no reino do céu. Se esforçar como? Não voltar para o pecado e fazer a vontade de Deus. Por exemplo, está escrito: porquanto esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vocês abstenhais da prostituição. Também está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver a Deus sem se santificar. Tudo que eu estou passando aqui para você é regra. Eu sei que tem exceções, deve ter pessoas raciocinando. Ah, mas e o ladrão na cruz? O ladrão na cruz é uma exceção. Por acaso ele poderia descer da cruz e ser batizado, começar a se santificar diante de Deus? É uma exceção. Lucas 11 diz assim: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Mais uma vez, Jesus enfatizando a importância de guardar a palavra, praticar a palavra e não somente ouvir. Também eu me lembrei de um versículo em Romanos que diz: não serão justificados diante de Deus os que só ouvem a lei, mas sim os que praticam a lei. Então a importância da prática. Mateus 1. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus é salvador dos pecados. É claro que Jesus também salva da ira vindoura, etc. Mas a salvação de que é falada em Efésios lá 2:8 é a salvação dos pecados. Jesus significa salvador. Salvador dos pecados. Jesus salvou o povo dele dos pecados deles. Romanos capítulo 6. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Veja bem, Romanos 6 é muito claro. Ele está falando de salvação aqui. No final vocês vão entender por que salvação. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. As pessoas dizem que nós estamos debaixo da graça, então a gente não obedece mais lei, portanto, para ser salvo não depende de sua obediência e tudo mais. É exatamente desse assunto que o apóstolo Paulo vai tratar aqui em Romanos 6. Ele diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado,
Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A justificação dos pecados não é mais pela lei de Moisés, é pela fé em Jesus. Mas a graça de Deus trouxe consigo uma doutrina. E é esta doutrina de que o apóstolo está falando. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Esta doutrina é a doutrina de Cristo, a sã doutrina. Está escrito, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a doutrina, que é a lei de Cristo, veio através da graça. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso tem ligação com Efésios 2, que era a vida de pecado daqueles crentes dos Efésios. E agora, libertados do pecado, porque eles estavam escravos do pecado, mortos, fostes feitos servos da justiça. Falo com o homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhistes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, ele está falando de vida eterna, é salvação. Aqueles que foram libertados do pecado precisam dar fruto para a santificação, porque eles foram libertos. Se você se escraviza de novo, você não vai ser salvo. Para você ser salvo, você tem que se santificar. Frutos de santificação. Filipenses 2 diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja bem, desenvolvei a vossa salvação. Então a salvação, ela tem que ser desenvolvida, ela tem etapas. A salvação pela graça, de que fala Efésios 2:8, que você é salvo do pecado, não é uma só salvação. A salvação ela continua, as etapas continuam. Você tem que desenvolver a salvação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus trabalha em você. Deus trabalha junto com você para você ser salvo. São as obras feitas em Deus. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus disse que a vida eterna, ou seja, a salvação, é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Alguns pensam, bom, é só isso a salvação? É só conhecimento? É só ter as informações sobre quem é Deus, quem é o Filho, e assim eu tenho a vida eterna? Não. Por quê? Conhecer a Deus para os apóstolos vai muito além de ter a informação sobre tal. Conhecer a Deus é também obedecer os mandamentos. A prova está em 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Tá vendo? Aquele que diz, eu o conheço, né? Eu tenho informação sobre Deus, eu leio muito a Bíblia, eu sei a Bíblia inteira, eu conheço a Deus, eu conheço o Filho. E não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então, se você tem conhecimento, mas não guarda o mandamento, você é mentiroso. Então, é necessário guardar os mandamentos para você ser salvo. Isso depende do seu esforço, sim. Depois que você é salvo dos seus pecados, que você é justificado pelos seus pecados através da fé em Jesus Cristo, você tem que obedecer os mandamentos de Deus e dar fruto para ter santificação e aí, por fim, a vida eterna, como foi lido anteriormente. Eu me lembro de um versículo em Mateus capítulo 25, se eu não me engano, em que diz: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque estive com fome e me deste de comer,
estive com sede e me deste de beber. Pulando um pouco uns versículos lá embaixo, fala: os justos perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou te vimos com sede e te demos de beber? Então o rei dirá: em verdade vos digo que se fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Nessa passagem, Mateus capítulo 25, é muito claro que as pessoas ali estão sendo salvas pelas obras. As boas obras, que são as obras feitas em Deus. Não tem debate sobre isso. As pessoas inventam para tentar fugir disso, mas não tem como. Eles estão sendo salvos ali, estão obtendo o reino preparado desde a fundação do mundo por causa das obras que eles estão fazendo. Existe um versículo também, é Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a pessoa que ouve a palavra de Cristo, seja através de um pregador, seja através da leitura na sua própria casa, vendo vídeos, enfim, de alguma forma ela está ouvindo a palavra de Deus, mas ela não pratica, ela vai ser comparada a um homem insensato, que edifica sua casa sobre a rocha, e aí a chuva vem e destrói aquela casa. Ou seja, foi em vão todo o esforço em construir uma casa. Não foi feito em cima da rocha. Foi em vão, perdeu tempo. Perca de tempo você só estudar, ler, ouvir e não praticar. Bom, muitos argumentos são usados contra o esforço para obter salvação da parte do ser humano. Muitos argumentos são usados, mas esses argumentos podem ser refutados facilmente pela própria palavra. Esses argumentos que eles usam de que salvação não depende do seu esforço são doutrinas diabólicas, com certeza. Porque a Bíblia está cheia de versículos dizendo a importância de você praticar, não somente ficar ouvindo. Esse é o primeiro vídeo sobre salvação. Vão ter outros, mas isso aqui é o básico. Tem muitos outros, como Tiago, que fala de você praticar e não somente ouvir. Tem muitos outros. Mas, por enquanto, só até aqui.